Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus atravessou da Galileia para o mar de Tiberíades. Seguia uma grande multidão, porque via os milagres que ele fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para que todas esta gente tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-os sentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães, rendeu graças. Em seguida distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas e igualmente dos peixes lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recebei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e dos pedaços dos 5 pães de cevadas que lhes sobraram, encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente disse: Este verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou-se a retirar sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a multiplicação dos pães. O nosso Senhor Jesus Cristo saciou toda a multidão que estava com fome. E havia multidões de gente. E somente os pãezinhos e peixes, e o nosso Senhor Jesus Cristo abençoou-os, santificou-os e distribuiu, todos comeram e ficaram satisfeitos. Aqui é o 4º sinal do nosso Senhor Jesus Cristo na literatura joanina, o 4º sinal de Jesus no Evangelho segundo João, que é a multiplicação dos pães. Que o primeiro sinal é transformar água em vinho. Esse vinho nós tomamos até hoje na Eucaristia e nas refeições. O segundo sinal é a cura de um filho do rei. O terceiro sinal é a cura de um homem que estava enfermo há 38 anos, queria entrar na piscina e não conseguia. E o 4º sinal, nós estamos vendo hoje a multiplicação dos pães. Jesus sacia a multidão. E hoje está saciando toda a gente. Tanta gente com fome, Jesus vem saciar. Jesus sacia com a palavra.
A multiplicação dos pães é a palavra, que primeiramente é crer, ter fé. Quem crê, tem fé, tem força, tem coragem, não passa necessidade, porque é guardado e fortalecido. Que todos tenham fé, força e coragem, estejam em Cristo. E foi perto do mar, do lago de Tiberíades, onde Jesus apareceu aos discípulos depois de ressuscitado e disse: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E não tinham, mas o milagre aconteceu. E perto do mar de Tiberíades é muito bonito. Hoje acontece a multiplicação dos pães. Lá hoje é um lago, um lago assim, como aqui no Brasil a Lagoa do Flamengo, lá no aterro do Flamengo, e o mar de Tiberíades, assim, um lago que não tem assim ondas do mar, é somente um lago, como aqui no Brasil, a Lagoa do Flamengo, no Rio de Janeiro. É muito bonito, e Jesus saciou toda a multidão. E aproximava-se a festa da Páscoa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela multidão e teve compaixão daquela grande multidão. E estava Filipe. Onde compramos pão para toda essa gente comer? E Filipe respondeu: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pedaço. 200 denários de pão dá hoje 2.000 reais de pães. Era muita gente mesmo. Que 200 denários hoje, a moeda do denário dá 2.000 reais. 2.000 reais de pães para toda a gente. Era uma multidão muito grande. E Jesus saciou toda a gente. Um dos discípulos, chamado Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Com 5 pães de cevada e 2 peixes, toda a multidão é saciada, todos comeram e ficaram satisfeitos. Jesus tomou, rendeu graças, abençoou e distribuiu à multidão. É a partilha dos pães, é a multiplicação dos pães. Jesus multiplica os pães, distribui toda a multidão, e todos comeram e ficaram satisfeitos, e sobrou os pedaços. E mandou recolher os pedaços. Eles recolheram e sobraram e encheram 12 cestos de cevada, 12 cestos, 12, o número apostólico, o número dos apóstolos. E esse milagre, e o povo via, esse verdadeiramente é o profeta que deve vir ao mundo. É o Cristo Senhor, o Senhor dos Senhores, que sacia toda a multidão. E Ele está saciando toda a gente. Que toda a gente sejam alimentados da sua palavra, que toda a gente estejam com o evangelho na mente, nos lábios e no coração. Jesus saciou a multidão com a sua palavra, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E estando com a palavra na mente, nos lábios e no coração, estando perseverando no amor de Deus, vivendo o Evangelho, é guardado e fortalecido e não sente fome, porque tem o alimento que sustenta para a vida eterna. Cristo sacia toda a multidão com o pão, que somente Ele é o pão da vida. É o pão da vida que alimenta toda a multidão. Multiplicação dos pães, multiplicou os pães e saciou toda a multidão, e está multiplicando os pães e saciando toda a gente. Que toda a gente venham ao encontro de Cristo e estejam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo, vivam a unidade, a igualdade, a fraternidade, amem o próximo, amem a todas as pessoas igualmente.
que a Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, a causa de nossa alegria, ilumine e guie toda a gente, que toda a gente tenha fé, que toda a gente comam do pão, e toda a gente vivam a unidade, a fraternidade e sejam saciados eternamente. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Imaculada. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou toda a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem.